Olá, então coube a mim falar um pouco a respeito da magia egípcia e de como a cosmologia egípcia contribui para esse estudo da demonologia, né? Para quem não me conhece, eu sou o Celso Zanini, também conhecido como CJ Spell, e sou um dos membros do Círculo Místico, um dos membros fundadores desse grupo. Vamos então falar um pouquinho a respeito do mundo dos mortos egípcios. Bom, muito do que a gente sabe a respeito da magia egípcia vem do famoso Livro dos Mortos, não é? Que nada mais é do que uma coleção de diversos textos antigos encontrados nos túmulos dos egípcios, né? Muitos deles faraós ou pessoas nobres, mas também em túmulos de pessoas, assim, digamos, da casta média, né? Além dos textos do Livro dos Mortos, existe também os textos dos sarcófagos e diversos outros textos, como o das pirâmides e outros menos conhecidos, que contribuem para essa visão da cosmologia egípcia e do mundo dos mortos segundo os egípcios. Bom, talvez uma das coisas mais importantes que a gente deva entender a respeito da forma com que o antigo egípcio via a morte era entender que não havia apenas um corpo espiritual e um corpo físico para o egípcio antigo, e que isso teve uma consequência depois em toda a cosmovisão também dos gregos, de linhas místicas do Oriente Médio e muitas outras. Basicamente, para os egípcios havia uma série de corpos, desde os mais densos até o mais sutil deles, que compunham o ser humano. E esses corpos poderiam ser, por exemplo, além do corpo físico, uma série de corpos espirituais, como o Ba e o Ka, como também até outros elementos que podem parecer um pouco estranhos para a gente, como a sombra, o nome verdadeiro de uma pessoa, que não era o nome de batismo, e uma série de outras partes da vida, do corpo complexo que uma pessoa tinha e que sobreviviam à morte, pelo menos durante um tempo, né? Cada parte da estrutura do ser, segundo os egípcios, tinha um tempo de vida diferente. Então, o corpo físico morria, a personalidade da pessoa, que era o Ba, poderia sobreviver mais algum tempo e depois também ser destruída, ou ainda se transformar naquilo que há de mais perene, né? Que seria o Ak, que era basicamente a junção de alguns desses corpos em uma forma eterna que sobreviveria à morte e ficaria lá morando com os deuses. Outra opção seria desse Ba, que é a personalidade, não sobreviver a essa jornada do mundo dos mortos, né? Tão famosa que a gente já vai falar daqui a pouquinho mais. E ser, então, destruída, aniquilada. Isso significava a morte final de um ser humano e irremediável, a destruição, a aniquilação completa? Não, porque outras partes do corpo do ser humano, após a destruição do Ba, continuariam a reencarnar até que ele fosse considerado digno de juntar a personalidade de uma dessas suas encarnações, né, a mais evoluída delas, a outras partes do seu corpo espiritual e assim ascender à morada dos deuses, né? O Belo Oeste, como era conhecido o mundo espiritual, digamos assim, paradisíaco. Mas vamos voltar um pouquinho mais e conversar a respeito de como era essa jornada dos mortos e principalmente, porque o nosso assunto aqui é esse, como ela se relaciona com os demônios para os egípcios. O que eram os demônios para os egípcios? O mundo egípcio era habitado por diferentes tipos de criaturas espirituais, digamos assim, criaturas invisíveis, né? Criaturas que nós poderíamos talvez classificar hoje como criaturas fantásticas, embora para o egípcio não tivesse nada de fantástico nessas criaturas, nem de alegórico ou metafórico, pelo menos não para o egípcio médio, digamos assim. Essas criaturas faziam
e se você acreditar nessa mitologia, fazem parte de todo um reino invisível. E aí a gente encontra os deuses, a gente encontra as manifestações mágicas, né, como espíritos em forma de pássaros e outros animais, ou até mesmo metamórficos, né, que possam ser ora animal, ora mais parecido com o ser humano, um elemento, e também os demônios. Os demônios, eles basicamente serviam a uma função dentro da mitologia egípcia. Eles não eram inimigos dos deuses. Eles não eram como a gente pode ver, às vezes, numa mitologia mais pós-judaica, forças contrárias à vontade dos deuses. Pelo contrário, eles eram subordinados a esses deuses e viviam no submundo. Esse submundo poderia ser entendido também como um intramundo, ou seja, é uma outra dimensão que ficaria, por um lado, abaixo da Terra e, por outro lado, dentro do próprio âmago espiritual dos seres, né? Desses mundos diversos, dessas diversas dimensões. Então, esse submundo era um local habitado por essas criaturas. E como elas eram? Quando eu comecei a estudar a mitologia egípcia e comecei a perceber o quanto ela influenciou todo o pensamento ocidental que veio após ela, eu fiquei muito impressionado. Se a gente for analisar essa figura dos demônios, a gente vai ver uma proximidade muito grande com algumas pinturas do período renascentista ou um pouco após, onde mostram representações gráficas de um inferno cheio de criaturas grotescas, com partes do corpo duplicadas, por exemplo, 2 cabeças, ou invertidas, como tendo um rosto no lugar do ânus, e chifres, asas e outras coisas assim. Dessa forma, são os demônios egípcios. O submundo egípcio, ele é um lugar onde essas criaturas habitam, cheio de cavernas, passagens escuras e perigos aos quais cada morto precisa enfrentar e atravessar a fim de chegar a um tribunal dos deuses. Tribunal esse já bastante famoso e que a gente já vai falar um pouquinho mais. Mas voltando à primeira parte do submundo, essas cavernas, esse mundo subterrâneo, a qual a personalidade do morto, ou seja, o Ba do morto, precisava atravessar, era repleto dessas criaturas. Algumas delas carregavam armas, outras carregavam redes nas quais tentavam pescar o Ba do morto e fazer com que ele se tornasse ou seus escravos, ou mais comumente ainda, fossem devorados por essas criaturas. Então, morrer no Egito era uma grande preocupação, porque esses demônios, eles não apenas ameaçavam aquele que não havia sido justo na vida, que não havia feito as coisas corretamente, eles ameaçavam qualquer pessoa que morresse. Então você poderia ter sua personalidade devorada, mesmo se você fosse a melhor das pessoas. E para isso, você deveria ter o conhecimento de feitiços. Então, a magia egípcia, embora tivesse outras esferas de atuação, tinha uma grande importância na preparação do morto, às vezes ainda enquanto vivo, mas também após a morte, para enfrentar esses demônios. Basicamente, essa magia fornecia ao morto encantamentos e conhecimentos a respeito do nome verdadeiro dos demônios, das artimanhas deles, de quem era capaz de impeli-los a agir em favor do morto e diversas outras artimanhas mágicas capazes de propiciar ao morto uma vitória quanto a esses demônios e a possibilidade de atravessar esse labirinto subterrâneo até chegar à morada dos deuses. Esses demônios do submundo, às vezes, podiam atuar também no mundo material. E eles eram invocados por magos perversos ou até por pessoas que se julgavam
no direito de atacar ou prejudicar um determinado rival, frequentemente dentro dos sistemas mágicos egípcios. E havia também muitas magias para a defesa do ser humano quanto a esses demônios. Além dos demônios do pós-morte, haviam outros perigos que ameaçavam as pessoas que estavam vivas ainda. Dentre eles, fantasmas. Várias partes do corpo de uma pessoa, desses corpos sutis que uma pessoa possuía, né, dessas divisões espirituais do corpo humano, poderiam se tornar algum tipo de fantasma, algum tipo de resíduo dessa pessoa. E esses fantasmas frequentemente prejudicavam os vivos, seja porque acreditavam que esses vivos deviam alguma coisa para eles, né? Por exemplo, uma pessoa que foi assassinada poderia ir atrás do seu assassino, ou uma pessoa que foi traído pelo companheiro ou companheira poderia ir atrás do traidor, e vários outros casos que eram assim frequentemente relatados na magia, nos registros da vida egípcia. Para isso existiam feitiços também capazes de enfraquecer esses espíritos ou apaziguar esses espíritos. Outra preocupação frequente em relação aos mortos eram os espíritos dos antepassados, que eram frequentemente também apaziguados através de oferendas, através de rezas, através de festivais onde a lembrança deles era reavivada e era demonstrado dedicação que a família tinha em relação aos seus antepassados. Assim, os antepassados podiam ser para a família uma ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, realizando inclusive favores para essa família. Existem papiros com cartas escritas para pessoas mortas, onde os vivos estão pedindo para que o morto interceda junto aos deuses em favor, às vezes, de uma questão judicial ou de uma questão amorosa também. Além dessa relação dos egípcios com esse baixo mundo dos mortos, ou seja, com os fantasmas e os demônios, havia uma segunda etapa, que é aquilo que a gente falou antes e referenciou como o julgamento da alma do morto, né, ou do Ba do morto perante os deuses. Então, o que acontece depois que o morto finalmente chega para ser julgado pelos deuses, né? Ali a gente tem Osíris como grande juiz, a gente tem Anubis como sendo, digamos, talvez o promotor, aquele cara que vai pesar o coração do morto, né? E aí é importante a gente ter noção de uma coisa, que para o egípcio a mente se encontrava no coração, né? Não no cérebro, a mente se encontrava no coração. Então, pesar o coração significava ver se aquelas declarações que o morto deveria fazer de que ele agiu corretamente durante toda a sua vida não fariam um peso em sua consciência. Se pesasse essa consciência, pesaria o seu coração. Mais do que o quê? Mais do que a pena de Maat. Maat, a deusa da justiça. Ou seja, o morto deveria fazer uma declaração para aquele tribunal dos deuses de que ele não havia cometido nenhum daqueles pecados, 49 pecados considerados imperdoáveis dentro da cultura egípcia, né? Que ele não cometeria nenhum daqueles pecados considerados imperdoáveis na cultura egípcia. Se, por um acaso, ele tivesse cometido e mentisse, seu coração pesaria mais do que a pena da justiça. E então, o seu Ba, ou seja, a parcela da sua existência responsável por sua personalidade, seria lançado a um monstro, uma espécie de besta feita de várias partes de animais que devoraria aquela substância da personalidade. Então ele iria reencarnar com seus outros corpos para mais uma vez ter uma chance de viver uma vida virtuosa. Por outro lado, se ele dissesse ao tribunal dos deuses que não havia
cometido nenhuma daquelas faltas imperdoáveis e fosse considerado justo, ele iria juntar o seu Ba, a sua personalidade, com outras partes da sua essência espiritual e iria para o outro lado do Nilo, para o Oeste Belo, para o mundo dos mortos, aonde estaria uma espécie de paraíso para viver entre os deuses. E assim se transformaria em um Ak, ou seja, em um ser espiritual quase divino. Esse processo deveria continuar em uma evolução espiritual até que ele se unisse ao mais sublime dos seres, né, que é a própria emanação divina da existência, sem forma, sem personalidade, sem nada. Mas isso seria um processo lá muito posterior e também já é uma visão um pouco greco-egípcia, já mais ligada ao hermetismo, mas que tem suas raízes lá na mitologia egípcia clássica, já há milhares de anos antes do mundo helênico, né, grego, que a gente conhece como sendo o berço do hermetismo. Ainda falando do período clássico egípcio, a gente deve citar as figuras de demônios, espíritos e criaturas invisíveis de outras culturas. Os egípcios consideravam todas essas manifestações, ou a maioria delas, como sendo manifestações reais, que tinham influência também segundo os parâmetros, as análises, a forma com que os próprios egípcios estudavam esse ambiente sobrenatural. Por exemplo, muitas vezes feiticeiros de terras estrangeiras eram considerados os responsáveis por malefícios que poderiam acontecer ao povo egípcio. Por outro lado, às vezes era comum que se recorresse a deuses de outras civilizações próximas para auxiliar dentro de magias egípcias. Por exemplo, existem feitiços em que é mencionado deuses egípcios, os deuses da cultura abraâmica, né, dos israelitas, né, ou judeus, conforme a época, e deuses também gregos. Então, em determinadas fases da cultura egípcia, houve uma mistura muito forte entre culturas, mas os egípcios sempre mantiveram os seus deuses e a sua mitologia como uma espécie de formatação de linguagem, um alfabeto para o entendimento desses mecanismos ocultos do mundo. E isso era conhecido de forma diferente por pessoas de graus de iniciação diferente dentro das escolas de mistério egípcias. O sacerdote raso, digamos assim, o sacerdote que tinha uma iniciação ainda muito incipiente, ele não tinha conhecimento dos mistérios mais profundos da magia, do mundo dos mortos e mesmo da demonologia, enquanto que sacerdotes mais avançados tinham acesso a esse conhecimento. Essa estrutura tinha a ver com a própria importância da moral dentro da cultura egípcia. Um egípcio precisava se mostrar uma pessoa virtuosa para ter acesso a determinados conhecimentos, porque, como a gente viu, a virtude era um elemento muito importante dentro da cultura egípcia. Eles foram altamente responsáveis também pela influência que causaram na cultura grega, com os filósofos gregos e tantas outras que tinham assim um elevado nível de humanidade em conta. Bom, basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado vocês a compreenderem um pouco mais essa relação dos egípcios, tanto com o mundo dos mortos, os fantasmas, quanto com os seus deuses e demônios. Claro que há muito mais para estudar e há muito material disponível, porque a egiptologia é um assunto que interessa muita gente. Embora seja importante aqui eu dar uma dica para vocês. Se forem mergulhar nos textos egípcios, procurem historiadores que tenham uma interpretação já um pouco mais flexível da cultura egípcia, porque muitos estudiosos, muitos egiptólogos
tem uma interpretação excessivamente materialista da cultura egípcia. Recomendo aqui, vou deixar para vocês a recomendação de um livro excelente e de alguma literatura complementar a respeito da magia egípcia, do mundo dos mortos e também dos demônios. Se por um acaso você se interessa mais por esse assunto e por hermetismo também, não deixa de conferir aqui o nosso curso de Hermetismo no Círculo Místico, que tem muito mais disso daí. A gente se fala na próxima e até lá!